Eu saúdo a todos os irmãos e irmãs que me ouvem com a gloriosa paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Aqui é o irmão Rafael Domiciano. Então, hoje aqui no canal eu quero colocar uma repreensão que Deus ele passou para um conservo seu. É o irmão Reinaldo Celta, ele é inscrito aqui do canal. O irmão Reinaldo Celta ele tem uma intimidade, ele tem um particular com Deus muito grande, muito forte. O Deus ele já se manifestou na vida do irmão Reinaldo Celta. O Reinaldo Celta ele já viu a Deus. E o Reinaldo Celta ele tem uma intimidade com Deus tão grande, irmãos, que toda vez que Deus ele se manifesta para o irmão Reinaldo Celta, Deus ele começa a fazer revelações. O irmão Reinaldo Celta ele pega uma caneta e um papel e acaba escrevendo tudo que Deus passa para ele em hebraico, no papel, porque ele tem uma intimidade com Deus muito grande. Então Deus ele aparece para o irmão Reinaldo Celta e o irmão Reinaldo Celta ele escreve tudo em hebraico, no papel, porque ele tem uma intimidade, ele tem um particular muito forte com Deus. E eu abro aqui o vídeo com essa imagem que o irmão Reinaldo Celta me passou. O irmão Reinaldo Celta, ele viu Deus se manifestando numa nuvem, numa coluna de nuvem. E Deus ele está muito irado, irmãos. Deus ele está muito irado com todos os habitantes aqui na Terra. Até mesmo porque o mundo ele está dando preságios de que a Terra está entrando em tribulação. A Terra ela está entrando em juízos. É visível, é bem perceptível. Só que mesmo assim, a gente percebe que as pessoas não querem largar o pecado. As pessoas continuam vivendo a sua vida como se o fim não fosse vir. A gente vê que as pessoas continuam fazendo festas, carnavais clandestinos. As pessoas parecem que não estão preocupadas em voltar para Deus. Tudo que a pessoa for fazer, parece que as pessoas não querem consultar a Deus. E Deus ele tem o motivo dele de se sentir triste com tudo que ele está vendo aqui na Terra, porque mesmo com essa epidemia sendo acometida no mundo todo, perceba que o mundo não melhora. A população ela não se volta para Deus. Então, o que a gente vai colocar aqui hoje no canal é uma repreensão que Deus ele passou para o irmão Reinaldo Celta, e o irmão Reinaldo Celta foi escrevendo no papel. Aí ele passou aqui para mim, eu vou estar passando para todos vocês. E uma outra coisa que eu quero estar colocando aqui é que Deus, irmãos, ele tem revelado que, de fato, o arrebatamento é sim para esse ano, mas segundo o irmão Reinaldo Celta, o arrebatamento ele acontece no final de 2021. E eu tenho um combinado com o irmão Reinaldo Celta. O combinado que eu tenho com o irmão Reinaldo Celta é que em abril desse ano, o irmão Reinaldo Celta ele vai gravar um áudio e eu vou estar colocando aqui no canal quando que vai acontecer o arrebatamento. Porque Deus ele revelou isso para o irmão Reinaldo Celta. Mas antes de eu colocar aqui a repreensão de Deus, que Deus passou para o irmão Reinaldo Celta, o irmão Reinaldo Celta passou para mim, e eu vou estar colocando aqui no canal. Antes, olha só, irmãos, como mais cedo ou mais tarde, a verdade, ela vem à tona. Eu já falei aqui no canal bastante sobre isso, só que agora está se cumprindo tudo aquilo que eu já vinha avisado antes. Olha aqui essa notícia. Tribunal peruano acusa Bill Gates, George Soros e Rockefeller de terem criado essa epidemia acometida em quase todo mundo. E está na Bíblia, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. E eu já falei aqui várias vezes que tudo isso que está acontecendo no mundo todo tem o dedo dos senhores do mundo, mas lamentavelmente a gente vive numa sociedade que tem muitas pessoas que faz parte da igreja que prefere acreditar na televisão do que acreditar nos conservos de Deus, que recebe do Espírito Santo tudo aquilo que Deus quer que a gente saiba e que a gente espalhe até para que todo mundo se prepare. E a televisão, como eu sempre coloco aqui, a televisão ela mente, ela segue a cartilha, ela é feita e criada pelo próprio sistema. Então é importante que a igreja ela se comunique entre si, que a gente se comunique entre a gente e que a gente prefere acreditar naquilo que veio do Espírito Santo do que aquilo que vem da televisão. Mas então, por que quase no mundo todo e não no mundo todo essa epidemia? Aqui vem a resposta. Porque nem todos os países, irmãos, eles são pró-sistema. A Irlanda, por exemplo, é antiglobalista. Então eles não seguem a cartilha imposta pelos senhores do mundo. E o governo de lá colocou bastante avisos eletrônicos no pedágio, outdoor, placas de rua. Eles avisam a população sobre o seguinte: quem toma aquilo pode causar paralisia. O pano na cara acumula germes. 95% dos testes são fraudulentos.
E fala também que querem quebrar o seu código genético se você tomar aquilo, e que tudo isso que está acontecendo no mundo todo é para quebrar a economia mundial. E eu fiz acho que uns 3 vídeos falando sobre isso, que é importante para o sistema que a economia do mundo todo quebre, até para que o anticristo ele possa aparecer, porque ele tem que ser o grande solucionador dos problemas. Então é importante. Então, como eu sempre coloco, eu acredito que exista sim esse vírus, só que ao mesmo tempo eu acredito que exista esse exagero, até no sentido de levar as pessoas a óbitos, até mesmo porque eles têm que diminuir a população mundial, eles têm que quebrar a economia para que o anticristo apareça. E uma outra coisa que bate junto com isso aqui que eu falei sobre levar as pessoas a óbitos, é que a verdade sobre isso também veio à tona. Aqui no Brasil tem um policial que por pouco ele não perdeu a mãe dele. A mãe dele, ela foi ensacada e já estava dando ela como desfalecida. E o policial que não podia entrar ali no hospital, ele acabou entrando, ele usou da autoridade dele para entrar dentro do hospital, e ele viu a mãe dele ensacada dentro de um saco preto, ia dar ela como morta, aí ele acabou salvando a mãe dele, tirando a mãe dele do saco, e a mãe dele ia ser enterrada viva. E eu já coloquei aqui também uma reportagem de um jovem rapaz que ele mandou áudios para a família dele. Ele escutou os próprios médicos, irmãos, falando que iria desligar o aparelho de madrugada. Então a gente pode até entender que esses hospitais que estão sendo construídos aí, que não estão sendo usados, é como se fosse um campo de concentração. Aqui, irmãos, ouça com muita atenção. Estamos próximos do arrebatamento e alerto para que não caia no laço de Satanás. Fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Quando virás a mim? Como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte ocorre quando o teu espírito, em sua caminhada, se desvia para o mundo das trevas, o vício por bebidas, o consumo de álcool. A embriaguez é considerada como uma obra da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, esse aviso aqui de Deus, ele cai bem numa época onde muitos têm comemorado o carnaval de uma forma clandestina, porque de uma certa forma tem muitas cidades que ainda estão na quarentena, e o que mais chama atenção é que tudo isso aqui que Deus fala, que também está na Bíblia, só que Deus passou para o irmão Renato Celta, tem acontecido. Mesmo o mundo, ele entrando em juízo, mesmo o mundo entrando ali na tribulação, porque é nítido que o mundo ele já entra em tribulação, as pessoas não param de praticar tudo isso. Em 2020 nós vimos os criadores, né, de carnaval colocando Satanás para vencer a Jesus Cristo. Aí o que aconteceu? Nesse ano não tem carnaval, mas mesmo tendo essa afronta contra o Senhor Jesus, as pessoas ainda comemoram carnaval clandestino. Cidades grandes, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, a cidade aqui onde eu moro, as pessoas continuam lotando bares para beber cerveja, para se embriagar. E todos nós sabemos também que em épocas de carnaval, quando a festa ali do carnaval está no fim, rola muita imoralidade sexual, rola muita impureza, libertinagem, rola muita embriaguez, orgias. Tudo isso que Deus está falando aqui acontece em épocas e em festas de carnaval. Então o que Deus está pedindo é que as pessoas fujam dessas paixões da mocidade, que as pessoas fujam, que as pessoas cheguem até Deus, porque o juízo de Deus está sendo derramado sobre a terra, o mundo está entrando numa tribulação e as pessoas não estão percebendo, as pessoas estão desapercebidas. O que vai acontecer? Vai acontecer o arrebatamento, muitos vão ficar para trás, só que quem ficar para trás vai estar indesculpável perante Deus, porque Deus tem avisado, mas muitos, infelizmente, não têm ouvido. O irmão Reinaldo Celta, ele ainda me compartilhou outras coisas que eu vou estar colocando aqui nos próximos vídeos. Amém? Irmãos, Deus abençoe a todos que viu esse vídeo aqui até o fim. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. A paz.